Glória a Jesus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar essa casa, abençoar o teu lar, que Deus venha derramar das suas ricas bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus venha tremendamente abençoar a sua casa. Às 20 horas, toda sexta-feira, nós sabemos que através do Facebook da Multiforme Graça de Deus, nós temos o estudo da palavra. Nós vamos aprender um pouco mais da poderosa palavra de Deus, para que nós venhamos a conhecer cada vez mais a palavra, que nós venhamos se apropriar das grandes promessas que Deus tem sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja, e que Deus venha nos abençoar através da sua poderosa palavra. Desde já eu já agradeço a Deus primeiramente, por essa oportunidade de estarmos aqui glorificando, exaltando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Agradecendo também ao nosso pastor presidente, ao evangelista Cláudio, que está à frente do estudo, que nos deu mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. A última vez que nós estivemos aqui, nós aprendemos um pouco da carta de Filipenses: em tudo posso naquele que nos fortalece. E Deus está sempre nos fortalecendo, glorificando o nome dEle sobre as nossas vidas. Hoje nós queremos falar um pouco da carta de Tiago, epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Verso 2: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essa é uma carta maravilhosa, que é o Tiago. Nós no versículo de número 1, Tiago começa com o seu próprio nome, enviando essa carta, Tiago. E quem era Tiago? Tiago era meio irmão de Jesus, sabendo que lá em Mateus capítulo 13, verso de número 55, está até mesmo falando dos nomes, pelo menos de 4 irmãos de Jesus: José, Simão, Tiago e Judas, e também diz das suas irmãs. Então todos nós sabemos que Jesus, ele tinha vários irmãos mais novos, né? E esse é o Tiago, meio irmão de Jesus. E é interessante também que Tiago, ele não cria em Jesus. Em João capítulo 7, verso de número 5, toda a sua família estava dizendo, quando os judeus estavam fazendo festa nos tabernáculos, eles estavam dizendo que era para Jesus ir lá fazer as suas obras, assim como ele fazia as suas obras, que ele não viesse fazer as suas obras somente em oculto, mas que ele viesse a colocar as claras. Mas como Jesus sabia que os judeus procuravam matá-lo, ele até repreende a sua família. Em Marcos capítulo 3 também, Jesus fazendo sinais, prodígios e grandes maravilhas. Alguns das suas famílias disseram até que ele estava louco, fora de si, ele estava fora da casinha, assim como nós dizemos nos dias de hoje. Mas Tiago, através da ressurreição de Cristo, nós sabemos que Tiago começou a crer e a confiar em Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 7, o apóstolo Paulo diz que
Jesus, ele ressuscitado, ele apareceu a Tiago. Então, a partir desse momento, ele começou a crer e a obedecer aos mandamentos, a crer em Deus e crer no seu meio-irmão e agora seu Senhor e Mestre. E depois Tiago veio a ser uma das colunas da igreja, veio a ser um dos líderes, uma das colunas mais respeitadas, que era dos judeus da igreja em Jerusalém. E é interessante que Tiago diz, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É lindo a humildade desse homem, porque ele poderia dizer servo de Deus e irmão de Jesus Cristo, né? Que ele pudesse ser alguma coisa ou se achar alguma coisa, mas não, ele diz servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu destaco essa humildade que esse homem, a partir desta carta, ele começa a falar. E ele diz as 12 tribos que andam dispersas. E esse remetente aos judeus que foram espalhados após a perseguição. Em Atos capítulo 12, a Bíblia já nos diz, já nos relata que o governador já começou a perseguir a igreja ferozmente, de uma forma em que eles foram fugindo para outros lugares, fora de Jerusalém e toda a Judéia. Ele tomaram conta, né, foram para vários lugares devido à perseguição e permissão de Deus também, né? Nós sabemos que todos aqueles que quiserem servir a Jesus piamente, eles sofrerão perseguição. Em 1 Pedro capítulo 1, verso de número 6, Pedro diz, devemos se alegrar, ainda que importa ser necessário que nós estejamos tristes com várias provações, para que a nossa fé, muito mais preciosa que ouro que perece, provada pelo fogo, a nossa fé ache louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então nós sabemos que nós vamos sofrer perseguições. A partir do momento em que nós cremos, acreditamos em Jesus, nós sofremos ora de uma forma, ora de outra forma, nós sabemos que nós vamos sofrer muitas perseguições. Em Atos capítulo 14, verso de número 22, Paulo também exorta aos irmãos que venham permanecer firmes na fé, porque convém que através de muitas tribulações, importa que nós entremos no reino de Deus. Paulo começou a pregar, a partir do momento em que ele creu em Jesus, começou a pregar e exortar e a provar que Jesus era nosso Senhor, Jesus, aquele o Messias prometido por Deus. E os judeus começaram a ranger os dentes, ficar com muita raiva e ódio. E ali o apóstolo Paulo também já começou a sofrer perseguições. Aquele que perseguia a igreja começou a ser perseguido pelos judeus. É lindo nós sabemos que nós somos perseguidos e que nós devemos se alegrar em Jesus, a partir do momento em que nós somos odiados pelo mundo. Então nós sabemos pela nossa fé, a partir do momento em que nós começamos a sofrer perseguições, de uma forma ou de outra, esses judeus começaram a sofrer perseguições, esses irmãos da igreja começaram a sofrer perseguições da própria família deles, da Judéia, dos judeus. E nós também às vezes sofremos perseguições no trabalho, em casa, seja lá de qual forma, nós sabemos que Deus sempre está conosco em todo e qualquer momento. Então nós não devemos, ficarmos tristes ou cabisbaixos. Sabemos que Deus sempre está conosco a todo instante, e através de qualquer perseguição, nós sabemos que Deus sempre vai nos fortalecer. Verso de número 2, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. Meus irmãos, tende grande gozo quando. Então ele diz que quando nós cairmos, não quer dizer que se nós experimentarmos, ou se talvez, ou se algum dia nós experimentarmos grandes provações. Ele está dizendo quando. Quando está querendo dizer que fatalmente nós enfrentaremos provações. Seria muito bom se ele dissesse se acaso nós enfrentássemos provações, mas o apóstolo Tiago ele está sendo realista e enfático em dizer que quando nós enfrentarmos várias provações, e não é somente uma ou duas ou três,
Muitas das vezes vem uma provação, vem duas, vem três, vem quatro, muitas provações às vezes ao mesmo tempo. E aí que é o momento em que nós nos quebrantamos diante de Deus. É o momento em que nós falamos que nós dependemos totalmente do nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento em que nós, talvez o nosso coração de pedra, né, cheio de pedra, que não pode o Espírito Santo adentrar dentro do nosso coração, e algumas vezes Deus permite algumas coisas para que o nosso coração venha se transformar em um coração de carne, para que nós venhamos a entender a vontade e o querer de Jesus, do Espírito Santo para a nossa vida. É um momento em que nós se quebrantamos diante de Deus. Mas também ele quer dizer que quando passarmos, então quer dizer que as provas têm começo, meio e fim. Quando quer dizer que nós vamos passar. Mas passar quer dizer que tem um começo, a prova, a permissão de Jesus. Tem um meio, mas também tem um fim glorioso. É um fim que nós saímos totalmente fortalecidos, totalmente confiantes em Deus. Nós experimentamos da sua graça, experimentamos da sua confiança, experimentamos daquilo que Deus tem para a nossa vida. E a Bíblia nos diz que Tiago está dizendo que nós devemos ter alegria. E eu destaquei algumas coisas aqui. Número 1, porque temos fé. Porque Deus só prova quem tem fé. É um momento em que a partir do momento em que nós olhamos para Jesus, começamos a frequentar os cultos, começamos a ler a palavra, começamos a orar, começamos a buscar o Senhor, Ele derrama esse dom maravilhoso que é o dom da fé. Porque a salvação vem pela graça, por meio da fé, porque sem fé nós não alcançaríamos a graça de Jesus, não alcançaríamos a sua salvação, e esse é um dom que Ele derrama sobre os nossos corações, e é por isso que o apóstolo Tiago está dizendo que nós deveríamos se alegrar, porque nós adquirimos esse dom maravilhoso, esse presente que vem da parte de Deus. Ele derramou sobre os nossos corações a fé. Mas é muito difícil às vezes se alegrar diante do sofrimento, diante das angústias, diante das aflições. E como nós vamos se alegrar diante de todo esse turbilhão que muitas das vezes nos atinge, nos aflige? Nos alegramos muito, apesar do sofrimento, nós estamos focados no propósito de Deus para a nossa vida. A única coisa que vai fazer com que nós venhamos a se alegrar totalmente é o propósito de Deus, é o fim de todas as coisas, é aquilo que Deus está colocando ao nosso coração, porque, como eu disse, tem começo, meio e fim. Então Deus está nos mostrando através de uma fé reveladora que tem um propósito diante de tudo isso. Tem algo que Deus quer fazer sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, para que nós venhamos a ter esse propósito, assim como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, aquilo que Deus colocou para mim combater. Acabei a carreira que Deus fez, iluminando o caminho que Deus, antes mesmo de nós nascermos, Deus já escreveu, como diz o salmista. Então, essa fé proposital, esse propósito de Deus ao nosso coração é que faz com que nós venhamos a estar alegres, contentes, porque sabemos que todas as coisas vêm cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós nos alegramos porque Deus sempre tem um propósito para todo sofrimento, toda permissão que vem da parte dele, né? Nos alegramos porque a nossa fé está sendo purificada de doutrinas e convicções. E eu fui procurar um pouco isso no original, e o apóstolo Paulo, o Tiago está dizendo que é como se fosse um ouro, uma prata sendo purificada pelo ourives, por aquela pessoa profissional que cuida de ouro, de prata, que ele vai purificando como ouro no fogo e vai tirando as impurezas, para que venha obter um ouro puro, purificado. E às vezes a nossa fé está com outras doutrinas, com convicções humanas, talvez até mesmo com algumas heresias, mas que Deus tem que purificar a nossa fé para venha tirar
todas as impurezas, nossas próprias convicções humanas, as nossas doutrinas, talvez humanas, para que nós venhamos a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E Deus permite essas coisas para que a nossa fé venha a ser purificada, para que não venha a ter mais nenhum tipo de impureza, que Deus venha a olhar para a nossa fé e ver uma fé pura e genuína diante da sua face. Mas por que nós devemos se alegrar? Através das provações, através desse turbilhão que às vezes nos aflige a nossa alma, nós sabemos que Deus está sempre intercedendo por nós. Assim como Jesus olhou para Pedro, disse: Pedro, Satanás pediu para peneirar você, mas eu orei por ti. Então Jesus estava em carne, em humano, em Deus homem, ele estava ali já orando para que Pedro não viesse a se desviar da sua fé, que viesse a ficar triste, cabisbaixo, que ele viesse a estar negligenciando a sua fé. Mas Jesus mesmo orou para ele, mas ele permitiu também que Satanás viesse a peneirar ele, purificando a sua fé, talvez as suas doutrinas humanas, as suas formas de pensar, para que ele viesse a ter uma fé genuína, pura, para que ele viesse a orar, olhar para a palavra de Deus e ter um discernimento correto daquilo que a palavra de Deus coloca ao nosso coração, que é o Espírito Santo, para que ele não viesse a se desfalecer na fé. Assim também como daqueles discípulos, que estavam com o barco, o mar revolto, o vento contrário, e Jesus estava dentro do barco. O próprio Jesus estava dentro do barco, ou na segunda tempestade, que Jesus sobe ao monte para interceder por eles. Então, Deus está sempre intercedendo por nós, Deus está sempre nos ajudando nas tribulações, nas provações que Ele permite. Deus, Ele mesmo prova, mas Ele mesmo às vezes não, todas as vezes Ele nos ajuda. E a fé, no verso de número 3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A paciência é um produto, é um fruto da fé do Espírito Santo. E a fé produz paciência, mas não uma paciência passiva, como alguém que está esperando o ônibus, ou como alguém que está esperando o médico, ou como alguém que está esperando na fila do posto de gasolina. Muitas pessoas ficam na fila do posto de gasolina, e ali fica ali esperando, mas sim uma fé ativa. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que aqui ele está dizendo como se fosse uma fé ativa, de um levantador de peso, que sabe que irá tonificar os seus músculos. É como uma pessoa que está ali debaixo, erguendo aquele peso, ou uma pessoa que está fazendo musculação, que está tendo umas provas tremendas, mas ele sabe que está tonificando, ele está se fortalecendo em Deus. Então é uma paciência não passiva, mas sim uma paciência ativa, uma paciência que nós sabemos que tem um fim, e que esse fim vai fazer com que nós venhamos a estar fortalecidos, fazendo com que nós venhamos a estar mais experimentados de Deus. E Deus se alegra que nós venhamos a ter essa fé ativa diante dEle, uma fé que confia, uma fé que anda, uma fé que transmite confiança para Deus. É uma fé também que produz paciência nos relacionamentos, para lidar com pessoas e com circunstâncias. Porque há muitas pessoas que podem muito bem lidar com pessoas. Eu tenho paciência para lidar com pessoas, mas há muitas pessoas que não têm paciência para lidar com circunstâncias da vida. E Deus está colocando, produzindo isso, fazendo com que nós venhamos a ter uma paciência ativa e uma paciência com relacionamentos com pessoas e também com circunstâncias. Porque há pessoas que têm paciência com relacionamento com pessoas, mas não têm paciência com circunstâncias. Há pessoas que têm paciência com circunstâncias, mas não têm paciência com relacionamentos com outras pessoas. E Deus vai nos ajudando nisso. Deus vai fazendo com que nós venhamos a ser crentes maduros, amadurecidos na fé. Verso de número 4.
Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Deus quer que sejamos perfeitos e completos, nos purificando e nos ensinando a ter paciência e perseverança, porque algumas traduções, a minha diz que paciência, mas outras traduções diz perseverança. Como eu disse, é uma fé ativa, né? Uma fé que faz com que nós venhamos a saber que nós não vamos parar, nós vamos continuar e que Deus vai nos fortalecer, tanto por dentro, e que nós venhamos ao outro problema que nós enfrentarmos, não vai ser tão, né, prejudicial à nossa vida espiritual mais, porque nós já estamos experimentados, nós já confiamos mais em Deus, nós já entendemos mais qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, que Deus venha a trabalhar no nosso coração, na nossa alma, tonificando a nossa fé, purificando a nossa fé, mas que nós venhamos a ter essa perseverança. Verso de número 5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. É interessante que o apóstolo Tiago diz, né, que nós venhamos a pedir sabedoria. E eu fui procurar, né, estudar um pouco. Deus quer nos dar sabedoria para aplicar esse conhecimento adquirido, porque Salomão disse para que nós venhamos a clamar por entendimento, por conhecimento. O conhecimento é a informação que nós vamos adquirindo da palavra de Deus, nós vamos, né, nos alimentando, nós vamos gravando a palavra de Deus, nós vamos colocando dentro do nosso coração. Mas a sabedoria é totalmente diferente do conhecimento. A sabedoria é para que nós venhamos a aplicar esse conhecimento que nós adquirimos. É por isso que o Tiago não diz, adquire conhecimento. Não, ele está dizendo, adquire sabedoria, porque vocês já têm o conhecimento da parte de Deus. É por isso que ele diz que, né, que nós devemos ser homens insensatos, né, que olha para o espelho, que sai e que já não lembra mais como é, mas que nós venhamos a ter uma sabedoria que vem do alto, porque através do conhecimento que nós adquirimos da igreja, nas pregações, na palavra que nós lemos, né, quando nós buscamos ao Senhor, né, o Espírito Santo vai ministrando ao nosso coração, mas que nós venhamos a aplicar, porque quem aplica com essa sabedoria somos nós. E eu fui um pregador, né, ele disse que sabedoria é saber que tomate não é fruta, tomate é fruta, e sabedoria é fazer que não colocamos tomate na salada de fruta. É interessante essa frase que eu fui buscar. Sabedoria é saber que tomate é fruta, mas que nós não colocamos o tomate em uma salada de fruta. É isso que é a sabedoria. Nós começamos a aplicar, nós adquirimos o conhecimento de que tomate ele é fruta, porém nós não vamos colocar esse tomate em uma salada de fruta, porque nós comemos, né, como uma salada, né, normal. Nós colocamos no alface e em outros vegetais, mas não numa salada de fruta. É por isso que Tiago está dizendo, adquire não somente o conhecimento, mas adquire também a sabedoria, para que vocês venham a aplicar a sabedoria. Verso de número 6, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago está dizendo que o homem de coração dividido, ele é inconstante em todos os seus caminhos. É interessante que ele está dizendo que essa pessoa tem até uma fé, mas que chega um determinado momento, através da circunstância, ele duvida, porque é isso que ele está dizendo aqui, né, que é como uma onda do mar, levada para lá e para cá, pelo vento. Esse vento, ele está querendo dizer que é a circunstância da vida. Quando o vento joga para lá,
quando nós vamos para lá. Quando o vento joga para cá, nós vamos para cá. Não, na sabedoria, nós pedimos com uma fé genuína, verdadeira, purificada, e nós não duvidamos daquilo que nós pedimos ao Senhor. Nós não duvidamos daquilo que Deus falou ao nosso coração. Jairo, certa vez, foi até Jesus, se humilhou, se ajoelhou diante de Jesus e pediu: vamos até minha casa, porque a minha filha está moribunda, doente. E todos nós sabemos que no meio do caminho veio aquela mulher do fluxo de sangue, que ela disse que dentro do seu coração, ele disse: se por um acaso eu somente tocar no Senhor, eu serei curada. E ela realmente tocou em Jesus, sem nenhuma dúvida, ela foi curada. E Jairo, naquela circunstância, ele já começou a ser jogado para lá e para cá, para lá e para cá. Então, é por isso que Jesus teve que olhar para ele e dizer: não temas, homem, creia somente. Principalmente depois que os sacerdotes, da sinagoga vieram até ele a dizer para ele que a sua filha morreu, veio a falecer, e que era para ele deixar para lá. E interessante que o sacerdote disse uma verdade para ele, porém Jesus já tinha falado algo ao seu coração, e Jairo começou a duvidar daquilo que Jesus tinha falado para ele. É por isso que Jesus teve que trabalhar o seu coração e dizer: não temas, homem, creia somente. Então Jesus precisa trabalhar todo instante ao nosso coração, para que nós não venhamos a duvidar da sua poderosa palavra. É interessante que em Hebreus capítulo 11, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quer dizer, eu vi pela fé, e convicções das coisas que não se veem. O que é uma convicção das coisas? Convicção daquilo que Deus já sinalizou, já falou, já disse ao nosso coração, já repetiu, já falou novamente. É uma convicção. Porém, Jesus fala algo, e se um sacerdote chegar ao nosso coração e falar outro algo, até que seja uma verdade, será que alguma mensagem pode colocar dúvida ao nosso coração? Não. Daquele que está convicto no seu coração, nada pode abalar. Neemias, chegaram lá os seus inimigos para tirar ele do seu foco, da restauração de Jerusalém, das muralhas. Chegaram até ele e disse assim: olha, vem até mim que eu quero conversar com você. Então, ele falou: não, eu tenho uma obra a fazer, eu não tenho tempo para ir conversar com vocês. Neemias tinha uma convicção dentro do seu coração. Pedro também duvidou. Ele começou a andar sobre as águas, e em certo momento veio a circunstância e levou ele para lá e para cá. Então nós devemos ser convictos. Quando Jesus disse: vem, não tem outras circunstâncias, não tem outra coisa, somente Jesus falando ao nosso coração. Olha o verso 3 de Hebreus 11: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então nós entendemos que pela palavra de Deus, Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus traz à existência aquilo que não existe. Então basta nós acreditarmos, crermos, sermos convictos aquilo que Deus falou ao nosso coração. Porque vai vir as circunstâncias contrárias, vai vir o mar revolto, vai vir o vento contrário, e se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos ser homens duvidosos, levados para lá e para cá. Nós devemos ser convictos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que nos ajuda a chegar até Ele. Porque quando ele duvidou, ele pegou nas mãos de Pedro e disse: por que duvidaste, homem de pouca fé? Então que nós venhamos talvez a pedir para Deus para aumentar a nossa fé. E como é que nós aumentamos a nossa fé? Através da palavra de Deus. Os discípulos disseram a Jesus: mestre, aumenta-nos a nossa fé. E Jesus não respondeu de uma forma clara, mas ele começou a contar uma história da palavra. Então, é através da palavra poderosa de Deus que nós vamos aumentando a nossa fé, através do conhecimento de Deus. Porque a fé
ela pode ser uma confiança, mas ela é firmada em um conhecimento. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos. Porque como é que nós vamos confiar em alguém que nós não conhecemos? Então nós devemos confiar em Deus, mas também procurar a informação, conhecê-lo cada vez mais, que quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu confio nele, e Deus vai fazer coisas maravilhosas ao nosso coração. Deus vem abençoar a sua casa, o seu lar, que esse ensino venha trazer instrução, conhecimento ao seu coração, venha trazer convicção ao seu coração, porque eu tenho certeza que Deus falou algo ao seu coração e que Deus vai abençoar a sua casa, o seu lar, mas que nós devemos ter a convicção. E esse é algo que nós adquirimos, que nós, através do conhecimento de Deus, nós vamos ter, olhando firmemente para o autor e consumador, para que nós não venhamos a vacilar na nossa fé, ser homens duvidosos, levados para lá e para cá, mas que nós sejamos convictos. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, e Deus é glorificado nas nossas vidas, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas a sua igreja vai fazer menção do nome de Deus para a glória dele. Amém? Deus venha encher sua casa de bênçãos, que Deus venha derramar em sua casa bênçãos sem medida, que Deus venha abençoar o seu lar, a sua família, que venha espirrar pelos seus vizinhos e pela sua quadra, que Deus venha galardoar a sua vida. Amém? Vamos ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, glorifico o teu nome, exalto o teu nome, Senhor, por mais esse momento de ensino, papai querido. Que o Senhor venha, papai querido, colocar convicção no nosso coração, que nós venhamos a conhecer cada vez mais o Senhor, ó Pai, que nós venhamos a se alegrar, papai querido, nas tribulações, nas provações, que nós venhamos a ter a sabedoria, papai querido, do que é, papai querido, uma tribulação, uma prova e uma tentação, porque a prova, papai querido, nós sabemos que vem do Senhor, a tentação, papai querido, vem do inimigo para tentar nos derrubar, mas que nós venhamos a ter uma sabedoria para aplicá-la, papai querido, e o teu nome sendo glorificado no meio da tua igreja, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, comigo que estamos aqui, com você que está aí na sua casa, e todos nós dizemos amém, amém e amém. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo.